Oi, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão? Como que estão passando a semana? Eu espero que muito bem. Se não estiver tudo bem, que esse vídeo te ajude bastante, tá? Te ajude a acalmar, descansar e a recuperar as energias para os próximos dias, tá bom? Inclusive, eu quero pedir pra vocês, como esse vídeo é a parte 2 do especial 500 inscritos, me ajudem a chegar em mais inscritos. Então, se você puder se inscrever aqui no canal, curtir, se você gostar, compartilhar, hypar, eu não sei se ainda tem essa opção aqui. Mas, enfim, se você gostar, me ajude de alguma forma, tá bom? Comentando. E vamos lá, como eu falei, a minha ideia principal, a minha ideia primeira, era fazer o vídeo 50 fatos sobre mim, quando eu fizesse 500 inscritos. E esses dias, uma inscrita pediu esse vídeo falando um pouquinho mais sobre mim. Só que aí, eu fui gravar o vídeo agradecendo vocês dos 500 inscritos e pensei, vou fazer uma maquiagem, porque eu tava sem maquiagem. E eu me esqueci completamente que a minha ideia original, principal, primeira, era fazer esse vídeo de 50 fatos sobre mim. Então, o que eu decidi? Fazer duas partes. Como eu gosto muito de agradecer vocês, todas as conquistas do canal e amo ver vocês participando disso, né? Sendo muito responsáveis por essas conquistas também. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar dois vídeos especiais, especial, né? 500 inscritos. Para deixa eu arrumar vocês, senão vocês vão cair. Não tá ficando, peraí, gente. Pronto, então eu gosto assim, bem pertinho, porque acho que ajuda o microfone a captar melhor a minha voz, mas eu queria que minha cabeça aqui aparecesse inteira. Não sei se dá. Mas enfim, eu queria que o microfone captasse melhor minha voz, porque eu não preciso falar tão alto, eu posso falar de um jeito mais relaxante e o vídeo não fica muito baixo. Mas então vamos lá, sem mais delongas. Eu não fiz uma listinha, tá? Então eu vou falar coisas que eu estou me lembrando, que estão vindo aqui na minha cabeça, que são fatos sobre mim, tá? Então, fato número 1 sobre mim é que eu sou medrosa desde pequenininha. Gente, isso é sério. Minha mãe conta que quando eu tinha uns 2 aninhos, ela me colocava em cima do sofá e eu não descia, porque eu tinha medo de cair. Eu fui uma criança que não aprendeu a andar de bicicleta, porque eu tinha medo. Eu fui uma criança que não ia no balanço, porque tinha medo, sabe? Balanço normal, eu não ia, porque eu morria de medo. Então, assim, isso sempre foi da minha personalidade. O que é, assim, doido de pensar, né? Mas desde pequena, desde novinha, acho que desde sempre, eu tenho esse problema de ser medrosa. Então, pra fazer as coisas, então, por exemplo, às vezes a gente viaja e faz alguns passeios de lancha, eu não gosto, eu fico com muito, muito, muito medo. Mas eu acabo gostando depois, né, da vista do passeio, de toda a experiência em si. Mas eu não gosto do meio de transporte, né, da lancha. Então, eu sou uma pessoa que tem que constantemente tentar superar os medos, porque eu tenho muitos medos. Então, esse é um fato sobre mim. O segundo fato sobre mim é que eu estudei na mesma escola desde o começo da minha vida até o final. Então, eu entrei na escola com 2 anos e 5 meses, se eu não me engano, e saí da escola com 18 anos e foi a mesma escola. E eu consegui terminar a escola com vários amigos que foram os mesmos amigos desde o princípio. Então, assim, foram meus amigos lá na primeira salinha do lá do maternal e lá no terceiro ano ainda eram os mesmos amigos. Então, eu tenho muitas amizades de infância. E um fato também interligado a isso é que eu quando eu cresci, eu percebi que assim, eu não sabia se eu sabia muito bem fazer novas amizades, porque as amizades que eu fiz eram muito consolidadas já. E eu iniciei aquelas amizades, eu comecei aquelas amizades quando eu era criança. Então eu não lembro o que eu fiz pra me aproximar da minha amiga, o que fez a gente ficar próxima, porque foi tudo muito natural, sabe? Então quando eu cresci, eu pensei, gente, como que a gente faz amizades assim? Porque as minhas amizades nasceram de uma coisa muito natural de infância, a maioria delas, né? As amizades mais sólidas assim também. Então esse é um segundo fato sobre mim. O terceiro fato sobre mim, vamos explorar a obra aqui um pouco.
Gente, resolvi aqui o problema também. Desci a cadeira, porque eu falei que tava cortando um pouco minha cabeça, mas a cadeira tava alta e agora eu resolvi o problema. Terceiro fato sobre mim é que desde pequena eu sempre fui muito comunicativa e sempre fui muito assim, de me relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, a minha avó ia na padaria e ela me deixava no caixa junto com a moça da. Ela ia no supermercado e no meio do caminho tinha uma padaria. E ela me deixava no caixa junto com essa moça do caixa da padaria que ela conhecia há muitos anos, porque eu simplesmente adorava ficar lá. Então ela me deixava lá, ela me enfeitava toda, me deixava lá. E eu simplesmente ficava, sabe, quietinha, adorando ali. Então eu tinha isso de ser muito extrovertida. Quando eu era pequena, eu lembro que eu falei pra minha professora que eu sabia dançar samba. Isso eu tinha uns 5, 6 anos. E assim, eu não sei se eu sabia, eu sei que hoje eu não sei mais, tá? Mas eu falei que eu sabia dançar samba e perguntei se ela queria ver. Ela disse que queria, dancei samba pra ela. Ela me levou pra várias outras professoras verem eu dançando samba. E essas professoras viram. Eu amava, amava, amava demais cantar no karaokê aqui em casa, fazer show pras pessoas. Minha madrinha vinha aqui na minha casa me visitar, assim, e aí eu fazia show pra ela. Eu sempre fui muito, muito, muito extrovertida. Então esse é outro ponto sobre mim. E eu aprendi a controlar mais isso entrando na vida adulta, que eu percebi que eu não queria ser tão extrovertida quanto eu era. Que tinha coisas em mim que eu gostaria de mudar, de ressignificar, de colocar um pouco mais de filtro. Então, a minha vida inteira eu fui extrovertida, hoje em dia eu ainda sou, mas eu sou muito menos do que um dia eu já fui. O quarto fato sobre mim é que eu já fui vegetariana. Eu fui vegetariana por um ano inteiro. Eu fiz tudo certinho, então eu fui na nutricionista pra montar um cardápio, pra ver o que eu precisava colocar de proteína no lugar, quais eram os alimentos, né, que eu tinha que compensar. E na época que eu quis virar vegetariana, eu tinha convicções muito fortes sobre várias coisas. Então, sobre a causa animal, sobre a causa do planeta, assim, né? Questão de água, consumo de água, que vocês devem saber que tá interligado. Então, eu tinha vários motivos para me tornar vegetariana. Mas depois, eu revi algumas coisas e pra mim já não fazia mais sentido. Então, depois de um ano, eu deixei de ser vegetariana, apesar de ter vivido intensamente esse meu um ano vegetariana, ter aprendido a fazer grão de bico, lentilha, várias coisas maravilhosas da comida vegetariana. Acho que esse foi o quarto fato, né? O quinto fato sobre mim é que eu adoro cozinhar, né? Falando um pouco sobre essa coisa de alimentação, mas eu gosto de cozinhar almoço. Então, assim, eu não sou muito de fazer quitandas. Eu não sei muito. Nunca tentei, na realidade, fazer, por exemplo, um pão de queijo do zero, uma broa, nem nada disso. Mas eu amo fazer as coisas de almoço: arroz, feijão, carne, legumes. E eu amo o meu almoço. Minha comida favorita é o meu almoço. Então, assim. E as pessoas que convivem aqui comigo e que também provam do meu almoço também gostam. Então, acho que é bom, né? De verdade. Mas é o que eu gosto muito, de cozinhar. Quinto fato sobre mim. Esse foi o quinto. Gente, eu me perdi. Se foi o quinto. Se esse vai ser o sexto, mas enfim. Então eu vou fingir que ele é o quinto. Daí vocês. Eu corto meu cabelo em casa já tem muito tempo. Então, praticamente não. Todas as vezes que eu vou cortar o cabelo, eu corto em casa e sozinha, com tesoura normal, tesoura de escola. Eu tô até vendo as tesouras ali no potinho e lembrando disso. Então, assim, eu aprendi a cortar meu cabelo em casa na pandemia, que eu queria cortar, e aí vi um vídeo no YouTube e tive coragem e falei, não, é isso mesmo, vou cortar o cabelo. E aí, desde lá eu só fui uma vez no salão em todo esse tempo, o resto eu sempre cortei em casa e de vários tamanhos. Então eu já tive o cabelo maiorzinho aqui, cortei ele mais curto, cortei. Meu último cabelo foi bem curtinho e eu mesma aqui fiz. E agora eu tô deixando ele crescer. Mas enfim, eu não gasto dinheiro com salão. Inclusive, vamos colocar isso como sexto fato sobre mim. Eu não gasto dinheiro com salão, nem manicure, nem nada do tipo. Porque eu faço minhas unhas em casa. Quando eu faço, né? Eu faço mais a unha do pé do que da mão.
eu corto meu cabelo em casa, todos os eventos que eu vou, eu me maquio em casa, arrumo meu cabelo em casa. Então, o meu dinheiro nunca vai para salão de beleza. Nada contra quem faz isso ou quem tem salão de beleza. São só escolhas. Enfim, eu gosto, eu acho terapêutico cortar meu cabelo, fazer minha própria maquiagem, pintar minhas próprias unhas. Então, sétimo fato sobre mim é que eu já tive cabelo liso. Inclusive, eu quero fazer um vídeo conversando com vocês sobre isso, sobre essa mudança do cabelo liso e retornar ao cacheado. Porque eu fui cacheada até os meus 11, 12 anos. Acho que 12 na realidade. E aí eu resolvi alisar meu cabelo e fiquei com ele alisado por uns 2 anos. Uns 2 anos, ou mais, uns 3 anos. E aí depois eu resolvi retornar pro cabelo cacheado. Então eu passei todo o processo dele crescer desde zero, dele ficar curtinho. Eu cortei meu cabelo hiper curtinho pra ver ele todo cacheadinho de uma vez. Então eu já tive cabelo liso, alisado. E agora tem bastante tempo já, muitos anos atrás, eu voltei pro meu cabelo natural, que é um cabelo cacheado. Oitavo fato sobre mim, e esse oitavo fato é que eu amo legumes, verduras e frutas. Amo mesmo, então assim, eu gosto de todos os legumes, não tem nenhum que eu não goste. Gosto de praticamente todas as frutas, só algumas que eu não sou muito fã, mas mesmo assim eu como. Eu amo jiló. Jiló acho que é o meu legume preferido. Eu gosto de pegar ele assim lá na geladeira, um jiló inteiro, e comer. Eu já levei jiló de lanche pra escola quando eu era criança, porque eu não gostava muito de quitutes, assim. Eu não gostava de sanduíche natural, de cachorro-quente, de lanchinhos pra escola. E um dia eu falei pra minha mãe que eu queria levar cenoura e jiló. E ela deixou, então eu levei cenoura e jiló pra escola de lanche. Porque eu simplesmente amo. Retoquei um pouquinho aqui o batom pra falar com vocês. Nono fato sobre mim é que eu amo essa minha pintinha da mão. Gente, juro que tá um pouquinho... Acho que é uma manchinha da maquiagem, mas enfim. Essa pintinha, ela nasceu tem pouco tempo, eu não tinha ela. E aí, assim, deve ter um ano. Quando ela nasceu, ela era ainda mais fofa. Ela era só uma pintinha, um pontinho assim. Coisa mais linda. Eu acho que dá muito charme pra minha mão essa pintinha, olha. Tipo, eu amo ela, acho a coisa mais fofinha do mundo. Então, eu não tenho desse lado. Eu gosto muito dessa pintinha que eu tenho na mão. Esse é um fato. 10. Então, o 10º fato sobre mim é que eu... Gente, eu tenho que pensar, porque assim, eu não fiz nenhuma lista, como eu falei pra vocês. Então, eu tenho que pensar em todas as coisas pra falar pra vocês. Mas tá, acho que esse pode ser o 10º fato. Eu me converti como católica, então assim, a conversão é um processo contínuo, né? Ela nunca acaba. Mas eu iniciei minha conversão como católica, aprendi mais sobre a fé, comecei a ler sobre a fé, a falar, eu de fato sou católica, a praticar mesmo a fé com os meus 17 anos. Sim, então... eu não falei minha idade pra vocês, vai ser o próximo fato. Mas com 17 anos, eu comecei a de fato praticar a minha fé, a amar ela e a entender. Então, eu sou católica, apostólica, romana, de fato, desde os meus 17 anos. Fato 11, então, eu tenho 22 anos de idade. Muita gente fala que eu pareço ter menos. Então, sempre, quando as pessoas me veem, elas acham que eu tenho 16, 18. Eu queria saber vocês, tá certo que vocês me veem pouco, assim, só meu rosto. Mas vocês imaginavam, achavam que eu tinha 22 anos? Eu pareço mais, eu pareço menos? Como é que é? Quero saber. Então, 12. O fato número 12 pode ser que eu moro no mesmo local desde que eu nasci. Então, eu nunca tive muitas mudanças na vida, como eu já falei. Eu estudava na mesma escola, morei no mesmo local, mesma cidade. Tudo na minha vida foi muito estável, assim, de ser as mesmas coisas desde o começo. Então, eu não tenho tantas experiências diferentes nesses sentidos. Fato 13. Eu faço 2 graduações.
Uma delas é enfermagem, que foi minha primeira escolha de graduação e eu tô quase terminando, graças a Deus. Rezem por mim, gente, porque não tá fácil. E a minha segunda graduação é pedagogia, que eu comecei há menos tempo, então ainda falta um pouquinho mais de tempo pra eu me formar. Mas é isso, tô fazendo duas graduações ao mesmo tempo, um pouco distintas uma da outra, né? Mas é isso. Fato 13. A minha família inteira praticamente é composta por professores. Minha avó é professora, minhas tias são professoras, minha mãe é professora. Os maridos das minhas tias são professoras, só meu pai são professores. Só meu pai que não é professor. Então, assim, acho que dava pra ver que eu ia me tornar professora. Que eu ia escolher fazer pedagogia alguma hora. Mas, enfim. Então, a minha família inteira praticamente é formada por professores. Fato 14. Fato 14 é que hoje em dia eu só uso saias e vestidos. Então, eu só uso calça quando é alguma coisa específica da faculdade. O uniforme que a gente tem que usar na faculdade é calça, né? Pra ir pro hospital, scrub. Então, ou laboratório, com jaleco. Então, quando eu preciso, eu uso calça. Ou na academia. Mas no dia a dia, eu só uso saia ou vestido. E eu amo isso. Pra mim, dá pra fazer muitas combinações legais. Eu realmente me sinto mais eu, assim, de saias e vestidos. Fato 15 ou 16, eu precisaria estar anotando, mas eu acho que é o 15. Então, vamos falar o fato 15. Eu já fiz aula de artesanato na escola, mas eu era muito ruim, gente. Quando eu falo muito ruim, não é tipo... Sabe quando a pessoa é boa e ela fica falando, eu não sou tão boa assim, eu sou... Não, eu era realmente muito ruim. Tudo que eu fazia ficava muito feio. Eram as piores obras, assim, criadas lá na sala de artesanato. Então, uma única vez eu fui fazer uma casinha, era uma casinha de madeira, e eu fui pintar. Então, eu pintei ela de vermelho, ficou fofa. Tipo assim, só a pintura já ficou bonitinha. Mas aí eu falei, vou fazer uns detalhes. E aí que a minha veia artística não funcionava. Sabe quando falam que o talento tá no sangue, só falta circular? É exatamente isso. Então eu fui e falei, não, vou fazer umas florzinhas pra complementar. Ficou horrível, gente. Sério, a casinha ficou medonha e ela tava bonita antes. Então aquela questão que eu falei, eu não tenho talento para essas coisas manuais. Eu preciso me esforçar mais. Então assim, é uma coisa que eu gosto, que eu acho bonita, que eu quero aprender a fazer algumas coisas manuais. Mas eu preciso de esforço, porque o talento, aquela disposição natural, eu não tenho. Os meus trabalhos, preciso olhar as horas aqui, tá bom. Os meus trabalhos eram, assim, os piores do artesanato. Fato 15. Eu não gosto de matemática, eu tenho muita dificuldade em matemática e física. Então, assim, eu sou de humanas, como quase a maior parte das pessoas, eu acredito. E eu tenho dificuldade em matemática. Então, a minha vida inteira, essa dificuldade me perseguiu na escola. Mas graças a Deus deu tudo certo, cheguei até aqui na faculdade, uso um pouco da matemática. E esse pouco eu me empenho em aprender, mas eu não sou boa em exatas. Fato número 16. Gente, 50 fatos é muita coisa, hein? Tô pensando aqui. Fato número 16. O meu pai tem os olhos verdes. E aí ele queria muito que a gente nascesse com olho verde. Eu tenho um irmão. E a gente é a cara do meu pai. E a única coisa que a gente não puxou foi o olho verde, que era o que ele queria que a gente tivesse. E eu também queria. Então é óbvio que eu queria ter puxado o olho verde do meu pai. Mas eu tenho o olho castanho, normal. Fato 17. Deixa eu pensar algo relevante pro fato 17. Eu tenho um violão parado ali atrás da porta do meu quarto, porque eu participei das aulas de violão na escola, mas não aprendi nada, gente. Foi um ano e a única coisa que eu aprendi foi uma música só, que eu não sei mais tocar. Foi muito fraca, assim, as aulas foram fracas, não deu certo. E eu não sei tocar violão e ele fica parado ali atrás da minha porta. E na época eu queria muito ser igual a Paula Fernandes. Sabe a Paula Fernandes, cantora de sertanejo? Eu queria muito ser daquele jeito, eu queria cantar e tocar violão. E aí eu comprei um violão pra começar as aulas, fiz as aulas, mas não aprendi. Então ele fica ali parado.
Fato 17 sobre mim. Eu gosto muito de MPB. MPB é um dos meus estilos musicais favoritos. Mas eu gosto de outros estilos. Então eu gosto de música sertaneja, de música gospel, de alguns estilos de rock, mas não rock pesadão, heavy metal, rock mais tranquilo. Mas MPB, Ana Vitória, enfim, são um dos meus favoritos. E fato 19 sobre mim, eu já fui no show da Ana Vitória. Quando elas vieram na minha cidade aqui, tem bastante tempo isso, mas eu fui. Já fui no show da Marília Mendonça também, gostava muito dela na época. E tive esse privilégio de ir no show dela, né, antes dela falecer. Fato 19. Gente, tô me perdendo muito. Tô achando que ao invés de 50 fatos, vocês vão ganhar uns 20 fatos de brinde aí. Ou não, eu tô fazendo tudo certo. Mas enfim, fato 19 sobre mim. Natação é meu esporte favorito. Meu pé dormiu, gente, adormeceu aqui. Sabe quando a gente fica numa posição por muito tempo e o pé dorme? Tá desse jeito. Mas enfim, natação é meu esporte favorito. Eu não sou muito boa nos esportes em geral, mas eu era boa na corrida. Eu faço musculação, faço academia, já fiz treinamento funcional, já fiz balé, já fiz jazz, mas o meu esporte preferido de todos é a natação. E eu só saí porque tinha muitas dificuldades, com eu ficar molhando o cabelo toda hora, não gostava. Mas eu fiquei um bom tempo fazendo natação quando eu era adolescente e eu amei. Fato 20 sobre mim. Eu sou muito baixinha, eu tenho 1,51 m. Então, eu realmente sou muito baixinha. A minha família inteira é mais baixa. E eu puxei essa característica da família. Fato 21. Fato 21 sobre mim. Deixa eu pensar agora, hein? Ah tá, eu já fiz um curso de furo de orelha humanizado, então eu sou habilitada pra fazer furo de orelha humanizado. Só que eu não quis seguir assim, não quis empreender nisso, sabe? Eu fiz o curso, gostei, foi bem legal. Fiz até um furo lá já na minha amiga, acho que era o terceiro furo dela, enfim. Mas eu não quis seguir nessa parte não, nessa área de furo de orelha humanizado não. Inclusive eu tenho 3 furos aqui na orelha e um furo aqui em cima. Fato 22 sobre mim. Eu namoro o Samuel, que é o nome do meu namorado, há, gente, 2 anos e bons meses. 2 anos e 5, 2 anos e 6 meses, algo assim. Mas, enfim, nós namoramos já tem bastante tempo, graças a Deus. Fato 23 sobre mim. Eu faço aniversário no dia 23 de setembro. Eu amo, gente, eu acho setembro um mês muito lindo. O dia 23, eu acho a data do meu aniversário 23 de setembro muito, coisa mais linda do mundo. Eu gosto muito de fazer aniversário. Fato 24 sobre mim. Eu sou devota de Santa Teresinha, eu amo demais ela. O livro dela foi o primeiro livro que eu li no início da minha conversão. Então, assim, ela é muito especial mesmo pra mim. Uma santa que tem todo o meu coração. Fato 25. O que é o fato 25? Pera aí, gente, espera aí. Fato 25, eu lembrei de uma coisa. Eu tenho muita agonia de quem não sabe nada sobre defesa pessoal. Não, eu não faço jiu-jitsu, eu não faço karatê, eu não faço MMA, eu não faço nada disso. Mas eu tô querendo dizer assim, pessoas que se sentem seguras sem estarem seguras. A gente sabe que esse mundo é perigoso. Então, assim, sabe aquela pessoa que fica mexendo no celular na rua sem olhar pros lados, sem saber se tem alguém perto dela? É aquela pessoa que, assim, vai entrar em casa e aí ela abre o portão e fica um tempão com o portão aberto e não percebe se tem alguém nos arredores. Então, eu prezo muito por noções de segurança pessoal, assim, de estar atento ao ambiente, de tentar não se expor o máximo que der. Nesse sentido, isso é algo muito importante pra mim.
Fato 27, 26, 26. Eu acho que eu tinha aquela fobia, emetofobia, que é a fobia de vomitar. Ou que eu ainda tenho, mas é que tem muito tempo que eu não vomito. Mas, gente, sério, eu passava muito mal de ansiedade, de angústia quando eu tinha que vomitar. Pra mim é a pior coisa que existe no mundo. Então eu tenho pavor muito real, assim, de vomitar. Fato 27. Fato 27 é que por causa desse pavor de vomitar, eu andava com Eno, sabe o Eno? Que a gente usa pra má digestão, pra azia, na minha bolsa. Então, todos os lugares que eu ia, eu levava o Eno. E uma vez eu fui fazer o Enem e levei o Eno, a caneta que precisava pro Enem e o meu lanche. E eu perdi o Eno no meio do caminho, eu acho que ele caiu. E eu não sei como que eu consegui fazer a prova, porque eu fiquei super aflita com isso. Porque o Eno era o meu refúgio de que eu não ia passar mal. Eu tinha isso comigo. Fato 27. Eu amo sopa, voltando nas coisas de alimentação. Eu amo, amo, amo sopa. É uma das minhas comidas favoritas. Fato 28. Pra mim, a melhor combinação doce do mundo é morango com Nutella. Em qualquer lugar. Então, por exemplo, rapidez de morango com Nutella, tapioca de morango com Nutella, pastel de morango com Nutella, morango com Nutella apenas é minha combinação favorita. Fato 28. O fato 28 é que, deixa eu pensar, eu nunca tirei a sobrancelha. Então, vocês devem perceber que ela não é muito certinha, ela não é feita. Eu nunca fiz a sobrancelha na vida. Minha avó falava: não, sua sobrancelha é muito bonita, ela é bem certinha assim, não tira não, que depois você vai ter que ficar tirando sempre. E eu fiquei com isso na cabeça, decidi não tirar. E aí, é isso, nunca tirei, também não pretendo tirar. Fato 29 sobre mim. Gente, pra mim a melhor coisa do mundo, eu não sei se vocês vão me entender. Até agora eu não achei alguém que me entendesse nesse sentido. Mas quem sabe alguém aí do outro lado me entende. A melhor sensação do mundo pra mim é quando você tá com o corpo em estado febril ou com febre e entra debaixo d'água bem quente, aquela água assim saindo fogo quase. Parece que o seu corpo fica diferente, essa sensação do corpo mole de febre com água quente. Pra mim é uma das sensações mais aliviantes que existem. Eu adoro. Fato. Deixa eu pensar. 29 ou 30? Vamos pro 30 então. Fato 30 sobre mim. Vamos pensar. Quando eu era menor, eu queria fechar os meus 2 braços com tatuagens. Mas hoje eu tenho 22 anos e não tenho nenhuma tatuagem por enquanto. Fato 31 sobre mim. Deixa eu pensar. Tá bom, eu não tô com essa combinação aqui agora, mas é minha combinação favorita, gloss com batom. Então, pra mim, só o batom separado é uma coisa, só o gloss separado é outra coisa, mas a combinação perfeita, assim, de estilo mesmo, de ficar bonito na maquiagem, é batom com gloss. Porque o batom ele fica sequinho e o gloss dá aquele efeito brilhante, mas com o tom abaixo fica super lindo. Então, é a minha combinação favorita de maquiagem, com certeza. Fato 31. O item de maquiagem que eu mais gosto talvez seja batom, mas eu acho que hoje em dia vem sendo corretivo, porque corretivo é muito prático. Ele tampa orelha não, ele tampa olheira, ele ajuda a cobrir espinhas, mas ele também clareia embaixo. Ele também pode ser usado como base, ou seja, passar no rosto inteiro. Eu acho muito prático. Fato 32. Quando eu participava das Olimpíadas da minha escola, eu ganhei 2 vezes, se eu não me engano, em primeiro lugar na corrida de 1.000 metros que a gente fazia lá na escola. Então eu não sabia que eu tinha talento para corrida, para atletismo, até eu descobrir. Então, fato 32 sobre mim.
né? Se eu não me engano, tá nessa contagem. O fato 32, eu tinha lembrado, esqueci. É que eu tive 2 bebê reborns na minha vida, assim, muito antes daquela febre, quando eu era adolescente e criança, na realidade, quando eu tinha. A minha primeira bebê reborn devia ter uns 6 anos, e a minha segunda devia ter uns 10, 9 por aí. Então, assim, nada igual essa febre que aconteceu nos últimos tempos, mas quando eu era criança eu gostava muito de bonecas realistas. Então, eu não gostava muito de Barbie, não gostava muito de Polly, porque eu achava sem graça, elas eram adultas, né? Eu gostava de boneca que parecia bebê mesmo, que parecia meus filhos. Então, eu sempre gostei de bonecas assim, bonecas realistas, então eu gostava muito de bebê reborn. Fato 33 sobre mim, que eu sempre fui muito ligada com questões de maternidade. Então, eu sempre gostei de ver mulheres grávidas, de passar a mão na barriga, de participar desses momentos, assim, de falar qual que era o sexo do bebê, de contar que tava grávida, sabe? De ver esses momentos acontecendo, de ver essas mulheres contando, enfim. Sempre gostei de todos os assuntos que fossem relacionados à maternidade. Inclusive, o fato 33 é que eu entrei na enfermagem porque eu queria ser enfermeira obstetra. Eu gostava muito desse mundo de partos, de maternidade, de tudo que fosse ligado ao nascimento. Eu achava mágico, lindo. Eu amava assistir vídeos de parto aqui no YouTube. Então, eu entrei na enfermagem com esse propósito. E hoje em dia, assim, isso não acho que não irá se concretizar dessa forma como eu pensei lá no início, mas eu ainda gosto de partos e dessa questão de maternidade, saúde da mulher, enfim. Fato 34. Eu tô fazendo um curso para ser doula, que também é outro desejo que eu tive desde muito tempo. E eu estou fazendo o curso da Laura Padilha, que é uma grande doula aqui no Brasil. E estou fazendo o curso dela para me tornar uma doula também, então logo logo serei doula. Fato 35. Eu gosto muito de assuntos relacionados à saúde mental e à psiquiatria. Então, uma das áreas da enfermagem que eu ando gostando bastante é a psiquiatria. Também gosto muito dessa parte da psiquiatria relacionada ao autismo. Então, eu também estou fazendo um curso para ser terapeuta ABA. Então, estou investindo nessas áreas que são as áreas que eu mais gosto. Fato 36 sobre mim. Eu desejo muito ser esposa, mãe, construir a minha família. É algo que eu sempre quis, que eu sempre gostei, que depois do catolicismo eu vi ainda mais significado. Então, quero cumprir a vontade de Deus e quero também construir a minha família. Fato número 36. Esse é muito engraçado. Falam que geralmente a gente sempre tem um lado diferente do outro. Do rosto, do corpo, enfim. Mas eu tenho um atestado disso porque eu fiz um raio-x para ver a questão dentária e lá nesse laudo tá escrito que sugere assimetria facial. Então, eu tenho assimetria facial e eu percebo claramente o tanto que um lado do meu nariz, um lado da minha narina é diferente do outro, assim, claramente. Fato 38 sobre mim é que eu amo natureza. Eu amo ficar em lugares assim, espaços abertos, que tem muito verde, que tem flores, folhas, canto dos pássaros, água, então assim, praia, rio. Eu gosto muito disso, porque eu me sinto muito bem conectada com a natureza. Eu amo ficar olhando, contemplando a criação de Deus. Isso realmente assim faz bem pra mim, pro meu espírito, pra minha alma. Então, é uma das coisas que eu mais amo. Fato 38 sobre mim é que os conteúdos que eu mais gosto de ver aqui no YouTube são vlogs. Então, eu assisto vlogs de diversos canais, gosto muito de acompanhar, gosto daquele estilo de vida meio nômade, então aquele pessoal que fica viajando para vários lugares. Eu amo acompanhar também quem faz vídeos de slow living, são meus favoritos. Fato 39, acho que agora é o 39. Fato 39 sobre mim, eu nunca quebrei, luxei, trinquei nada do meu corpo. Então, como eu sempre fui uma criança quieta e medrosa, como eu já contei aqui pra vocês, eu nunca tive nenhum problema assim de quebrar nada, luxar nada, torcer nada. Eu nunca tive nenhuma questão de saúde,
nunca precisei ficar internada, nunca fiz cirurgias, graças a Deus. Fato 40, tenho muito medo de cirurgias. Então, assim, tudo que eu puder fazer pra evitar, eu nunca passaria por uma cirurgia desnecessária ao meu ponto de vista. Só se ela fosse de realmente extrema necessidade, porque é algo que eu tenho bastante receio. Fato 41 sobre mim. Hoje em dia eu faço enfermagem e não tenho medo de tirar sangue, né? Ainda bem que tenho 22 anos. Mas quando eu era adolescente, eu tinha muito pavor. Então eu chorava, às vezes eu me debatia pra tirar sangue pra tomar vacina. E era motivo de muita vergonha, né? Mas eu realmente me angustiava muito. Fato 42 sobre mim. Infelizmente eu sou muito chata e enjoada pra comer. Tenho muita dificuldade. E eu não gosto muito de coisas que a maioria das pessoas gostam. Então, eu não gosto de hambúrguer, não gosto de cachorro-quente, não gosto de sanduíche natural, não gosto de lanches com pão. É muito complicado. Fato 43 sobre mim, que eu acho que hoje em dia eu não tenho uma cor preferida. Antes a minha cor preferida era rosa, eu amava, amava, amava. Eu ainda gosto muito, amo rosa, mas não sei se dizer se é minha cor favorita. Eu gosto de várias cores. Gosto de azul, gosto de preto, gosto de rosa, gosto de amarelo, dependendo do tom. Então, assim, eu não tenho uma cor favorita hoje em dia. Fato 43. Fato 43 é sobre mim, que eu nunca tive nenhum animal de estimação. Eu já quis ter quando era criança, queria muito ter um cachorro, mas minha mãe nunca deixou. Então, eu nunca tive nenhum animal de estimação. Fato 44 sobre mim. Deixa eu pensar pra vocês. Enfim, podemos dizer que eu gosto bastante da parte mais tradicional da Igreja Católica. Apesar de gostar de tudo, né, da Igreja Católica, mas eu uso véu, então vocês já devem ter visto aí no vlog também, toda a celebração de missa, todo momento que tem exposição do Santíssimo, né, que é o próprio Jesus ali, eu estou sempre de véu quando tem adoração, então é algo que eu prezo muito por usar, eu acho uma tradição linda da igreja. Eu gosto dessas tradições antigas da igreja que infelizmente na minha concepção se perderam, mas eu gosto muito dessas tradições antigas da igreja. Fato 45. Eu tenho muita, muita, muita mania de espremer espinhas. Então eu tenho que sempre me controlar, senão meu rosto fica muito marcado, porque eu estou sempre espremendo espinhas. É um desafio pra mim me segurar, me controlar. Inclusive eu gosto de espremer as minhas espinhas, gosto de espremer espinhas dos outros, gosto de ver vídeo no YouTube de pessoas espremendo espinhas, eu acho hiper relaxante. Fato 46 sobre mim. Deixa eu pensar. Olha só, eu não sei se vocês têm essa habilidade, mas não são todas as pessoas que têm. Eu tenho a habilidade de virar o dedo assim, ó, de dobrar ele bastante, como se ele fosse bem articulado. Os dois dedos eu consigo fazer isso. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem, então vou considerar isso uma habilidade minha. Fato 47 sobre mim. Bom, o fato 47 é que eu amo muito dormir assistindo ASMR. Então, eu assisto ASMR de várias pessoas que fazem ASMR aqui no YouTube. Eu amo, amo, amo dormir assistindo os vídeos, às vezes até mesmo à tarde, e relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho assistindo esses vídeos. Fato 48, acho que agora é o 48. Então, fato 48 sobre mim. Deixa eu pensar. Eu tenho carteira de motorista, mas eu não dirijo ainda. Eu pretendo dirigir algum dia, mas esse dia ainda não é hoje. Então, eu tirei carteira e eu vou contar isso aqui pra vocês. Gente, se esse vídeo aqui viralizar de alguma forma, ai, ai, ai. Mas eu demorei demais, 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 demais. Não vou falar quantas vezes, mas eu demorei muito. Meu irmão tá aqui vivendo. Eu demorei muitíssimo pra tirar a carteira de motorista. Então, esse é um fato. Eu tenho carteira, mas demorei muito pra tirar. Agora, é o fato 49 ou 50?
Não me lembro, mas então vamos tentar falar mais dois fatos pra vocês. Fato 49. Deixa eu pensar. Fato 49 é que eu usei aparelho por muito tempo na minha vida. Então, esse sorriso, já teve gente que elogiou nos comentários de alguns vídeos. Falou, nossa, que sorriso lindo. Inclusive, muito, muito, muito obrigada. E é fruto de usar aparelho por muito tempo. Então, como eu usei chupeta, bico, né, quando eu era criança, eu tive vários problemas dentários, mas assim, eu parei de usar rápido. Acho que eu tinha 2 anos e já não usava mais chupeta e nem bico. Que é a mesma coisa, enfim. Mas mamadeira também não. Mas eu tive que usar aparelho por muito tempo, aparelho móvel e fixo, pra ter o sorriso hoje em dia, assim, desse jeito que vocês estão vendo. E o fato 50 sobre mim é que eu estou amando gravar vídeos aqui pro YouTube, tô me descobrindo, assim, tá sendo algo maravilhoso. Tô pensando nisso como um trabalho no futuro, talvez. E sonhar tem sido bom demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses 50 fatos sobre mim, gostado de me conhecer um pouquinho mais, de saber fatos da minha história, fatos de agora, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se você tiver gostado, curta, por favor, se inscreva aqui no canal e até breve. Nos vemos logo. Obrigada pelos 500 inscritos.